Paz do Senhor Jesus, sou a irmã Adriana Santos e passando por aqui para compartilhar contigo uma palavra que o Senhor Jesus colocou ao meu coração, uma reflexão mediante a tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, quando tudo era normal. Ao olharmos outrora a história, a rotina, as pessoas começaram a ter um ritmo acelerado, desenfreado, a ponto de nos tornarmos pessoas sem tempo. Sem tempo para a família, sem tempo para amigos, nem para nós mesmos tínhamos tempo. Era tudo normal. As reuniões, o trabalho, as programações, muitas tarefas, agendas cheias, era tudo normal. Sem tempo começamos a humanizar coisas e a coisificar pessoas. Sem tempo, os relacionamentos com familiares, com amigos e até mesmo com o próprio Deus começaram a se tornar superficiais, se tornando normal. A trajetória foi tomando um curso estranho. A tecnologia avançou tanto que queríamos estar perto de quem estava longe e ficávamos longe de quem estava perto. Era tudo normal. Alguns já não tinham mais tempo para congregar, outros atribuíam culpa de estarem frustrados e decepcionados com os escândalos, se tornando assim desigrejados. Era normal. Culto doméstico já tinha virado um costume de tempos passados. Oração, leitura bíblica, exposição genuína da palavra de Deus, em alguns púlpitos havia perdido a prioridade. Um mecanismo religioso apareceu e começou a se alastrar, tornando tudo isso normal. A Bíblia estava se tornando uma peça decorativa para algumas casas. Era normal. Em questão de minutos, tudo começou a mudar. Um vírus, Covid-19, coronavírus, pandemia, ou melhor, coronavírgula, uma pausa no mundo. O Criador resolve dar uma pausa. É como se Deus dissesse: é momento de desacelerar, é momento de parar. É bem verdade, não tem como negar, que o coronavírus chegou sem respeitar classes sociais, sem respeitar a educação, a saúde, a economia. Chegou dizimando milhares de vidas no mundo inteiro. Trouxe medo, incertezas, mortes, dores e aflições. Mas se olharmos a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, vem nos informar, dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você que está ouvindo esta palavra pode se perguntar, fazer essa pergunta: mas como um vírus, uma doença, uma pandemia pode cooperar para o bem? Então pense comigo. Então vejamos, reflita. Foi necessário um isolamento social para entender a importância da comunhão. Foi preciso ficar sem abraçar para a gente entender o valor de um abraço. Fomos despertados para amar enquanto há vida, porque quando a morte chega não há o que fazer. Até os sepultamentos ficaram mais tristes. Isolamento, impossibilitando de dar o último adeus aos nossos entes queridos.
começamos a enxergar que estávamos normais demais. E compreendemos que não basta estar perto, tem que estar presente. Percebemos que existe a necessidade de ser igreja não somente dentro de edifícios, mas que é necessário ser igreja dentro da nossa própria casa. Coronavírgula chegou e nos fez entender que ainda que se reúna toda a força bélica de uma nação, nada mais é tão poderoso que servos e servas estarem de joelhos com armas espirituais, jejum e oração, de joelhos para mover com as suas orações o poder e autoridade do Supremo, do Eterno Senhor, do Senhor dos céus, do dominador do universo. A situação veio para nos fazer parar um pouco. O coronavírgula chegou para nos dar uma pausa e nos fazer entender que estávamos normais e olhar para dentro de nós, nos fazer olhar para dentro de nós e rever conceitos e valores. O valor da família, o valor dos amigos, o valor do tempo e, acima de tudo, o valor de ter a comunhão com Deus eterno, o único e sempre eterno Deus. A pausa chegou e, através das lentes do sofrimento, é possível ver e enxergar que o homem não veio de uma evolução, que o mundo não surgiu de uma explosão, mas que no princípio, como está registrado nas Sagradas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. É necessário entender que esse Criador, este Autor, tem o controle, tem o domínio. As rédeas da história estão nas suas mãos. E ele nos deu uma pausa para que, mediante esta pausa, nós viéssemos aprender. Que mediante esta crise nós venhamos mudar. Que mediante a tudo que nós temos vivido, nós possamos aprender, lembrar. E para muitos, ou não, por que não dizer para todos, aprender que mediante a tudo isso é preciso amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa, sua família, e que cada um de nós possamos sair desta crise melhores do que entramos, com aprendizados e valorizando os eternos e verdadeiros princípios e valores do Supremo Deus e Eterno Criador. Que Deus em Cristo te abençoe.